Saudações literárias. Este é o podcast do Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa, uma parceria entre a Unespar Campus Paranavaí e o TEIA, Tecnologia, Educação, Informação e Arte, do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí, onde o podcast está sendo gravado. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast. Eu sou o José Carlos, acadêmico de letras e membro entusiasmado do clube. Hoje temos um programa especial com convidados incríveis. A professora Luciana Leal, coordenadora do projeto de extensão do Clube de Leitura, e o escritor João Anzanello Carrascosa. Vamos mergulhar na obra O Céu Implacável e explorar o universo literário com os nossos convidados. O Clube de Leitura é um projeto de extensão do curso de Letras da Unespar de Paranavaí e está em sua terceira edição. Nele, as obras são previamente selecionadas e a sua leitura é realizada de forma mensal, com reuniões para discussão no último sábado do mês, realizadas de forma remota. Sejam bem-vindos, Luciana. Seja bem-vindo, João. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja uma boa conversa hoje e eu estou muito feliz em estar aqui. Para mim também não é só alegria, é uma honra estar com vocês e espero que a gente possa ter esse contato profundo e fortalece os nossos vínculos afetivos, fortalece a literatura, a interação por meio de áudio, por meio de audiovisual, por meio das distâncias que vão sendo, portanto, quebradas quando a gente se reúne em nome da palavra. Nossa, João. João Anzanello Carrascosa nasceu em Cravinhos, interior de São Paulo, em 1962. Ainda jovem, mudou-se para São Paulo para cursar publicidade. Profissão em que uniu o gosto por histórias à arte de vender, aprendida com o pai. Redator publicitário, atuou durante 2 décadas em grandes agências de propaganda do país. Enquanto criava campanhas para Coca-Cola, Ford, Nestlé, Bayer, entre outras marcas, dava aulas na Escola de Comunicação e Artes da USP, onde se formou e mais tarde fez mestrado e doutorado. Em 1994, publicou seu primeiro livro, Hotel Solidão, surgido a partir de uma oficina literária coordenada por João Silvério Trevisan. De lá para cá, consolidou uma obra extensa e premiada, que transita entre o conto, o romance e a novela infanto-juvenil, com uma prosa poética que flerta com o lirismo, as relações humanas e a investigação das subjetividades. Algumas de suas histórias foram traduzidas para o inglês, o francês, o italiano, o sueco e o espanhol. Carrascosa participou de programas internacionais de escritores residentes, como Leiden House, nos Estados Unidos, e Chateau Lavigny, na Suíça. Atualmente dedica-se à docência na USP e na ESPM, e continua escrevendo sua obra literária, buscando com ela alcançar a raiz das coisas. Recebeu ainda importantes prêmios literários no Brasil e no exterior. João, durante o período em que você trabalhava como publicitário, já sentia essa veia escritora pulsar ou não imaginava que um dia escreveria livros? Sua formação em publicidade ajudou na escrita e na sua obra? Maravilha, muito obrigado, viu, José Carlos, pela apresentação, pela belíssima questão. Eu vou contar algumas coisas aqui meio rápidas, viu, Luciana, que talvez você não saiba, e talvez porque também nós estamos fazendo um podcast. Vejam só, eu comecei a me interessar pela publicidade quando eu era muito menino e eu viajava com meu pai. Meu pai era um cerealista, um homem que comprava cereais das pequenas fazendas
as propriedades do interior ali de São Paulo, perto da minha cidade, e vendia para os estabelecimentos, para os armazéns, para os mercados, que a gente não tinha hoje, hoje o que temos, né? Naquele então você comprava o cereal a granel, e o produtor não sabia muito como escoar, ele ia pegar um monte de saco de arroz ou de milho, depois ele ia levar no mercado, chegava lá, o mercado já tinha, né? O armazém já tinha, então existia esse sujeito no meio, e meu pai fazia esse intermédio, então ele comprava lá e vendia para o pessoal, que tinha estabelecimentos. Agora, o que acontece? Durante muito tempo, o menino, eu ia com ele, eu e um irmão mais velho, a gente ia junto, às vezes, ver ele fazer negócios, a gente ia, né, caminhar. Aí ele pegava num lugar, por exemplo, numa outra cidade que também não vendia só para os estabelecimentos da cidade de Cravinhos, mas as próximas, Serrana, São Simão, Ribeirão Preto, ali, né, Bonfim Paulista, e ele chegava, ele conversava com as pessoas, apesar de ser uma coisa que está ligada ao negócio, ao comércio, ele conhecia aqueles sujeitos para quem ele vendia. Então a gente ficava observando eles conversando, de repente chegava, como é que tá a sua mulher? Tudo bem? Não, ela tá de cama, ficou doente. Aí meu pai ia lá com a gente, visitava a mulher, em vez de ficar só no armazém, conversava. Às vezes chegava num outro lugar, tinha um menino, filho do comerciante com o braço quebrado, aí queria saber a história. E ao mesmo tempo, meu pai contava as histórias da cidade dele, o que tinha acontecido em Cravinhos, etc. Esse negócio de ver a coisa acontecer, de conversar, foi me dando uma ideia de que um dia, quando eu fosse trabalhar, eu queria uma profissão no qual eu pudesse contar histórias, como eles contavam, um para si, que tivessem afetos, mas que também que tivesse o comércio no meio. E aí que eu descobri muitos anos depois, com 17 anos, que isso se chamava publicidade, porque você conta histórias, né? Você faz anúncios, faz textos, faz comerciais, roteiros de televisão e tal, que são para divulgar produtos. Não é uma venda direta do produto, mas é uma forma de divulgar por meio de histórias. E aí eu me tornei um publicitário por conta dessa situação. E por quê? Vejam só, aí que eu estava falando que eu ia dizer algo que eu não tinha dito ainda. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, meu pai veio aqui para São Paulo, ele tinha uma voz muito bonita, cantava e tal, e ele arranjou um programa numa rádio, no qual ele apresentava às 5 horas da manhã músicas que eram conhecidas na época, músicas caipiras, depois virou música sertaneja, teve uma transformação. E aí ele contava histórias, causos que aconteciam no interior. Então ele viveu durante um tempo na rádio e vamos dizer, aperfeiçoou esse dom de contar histórias. E quando ele contava lá com os amigos dele, me encantava, né? E daí quando eu entrei para a publicidade, eu fui percebendo que eu estava fazendo isso e que eu já estava exercendo o trabalho de escritor. Não era, enquanto eu era publicitário, eu ainda não era escritor. Eu já estava começando a publicar os primeiros livros, né? Como você lembrou, o Hotel Solidão foi o primeiro livro. Ele veio, de fato, depois de uma oficina com o João Silvério Trevisan, escritor aqui muito querido ainda em São Paulo, que a gente vez por outro se encontra, né? Bem mais à frente de mim, 20 anos na frente, e fazia essas oficinas. E aí, na publicidade, eu fui aprendendo que você tinha que ter um peso com a palavra, sabe? Que você às vezes tinha que 10 linhas para escrever um texto que levasse a pessoa a se interessar por um produto ou por uma causa social também, né? Vamos dizer, por um candidato político, porque também foi publicidade eleitoral, ou contar uma história por meio de um roteiro que se transformava num filme, num comercial de televisão de 30 segundos ou de 1 minuto, que envolvesse as pessoas. Então eu fui aprendendo o valor do mínimo de você trabalhar com uma economia, né, de recursos muito assim exígua e você conseguir fazer coisas. Daí porque eu fui me desenvolvendo como contista, que é um gênero que você escreve uma extensão não muito longa, mas ali tem que conter meio que o mundo, né? Tem que ter história, tem que ter algo que tem uma potência. Então a publicidade foi me ensinando isso também, né? A ser consistente com um espaço, né? Uma extensão muito estreita, né? E só depois que eu fui fazer romance. E por outro lado, a literatura levou a publicidade um pouco da habilidade que eu vinha aprendendo em narrar. Então, à medida que eu estava aprendendo, escrevendo meus primeiros livros, criando personagens,
ficava também mais, vamos dizer, mais, não digo fácil, mas ficava mais evidente eu usar esse trabalho, essa habilidade para fazer histórias, para a publicidade. Então foram duas águas que se misturaram, sabe? Então, de um lado, eu aprendo com a publicidade, na minha literatura, ser mais contido, buscando, ao mesmo tempo, ter mais força. E, por outro lado, a publicidade que eu vou fazer aprende com o que eu tenho como ficcionista, que tem o tempo todo que criar histórias, personagens, situações conflituosas nas quais o produto entra como uma espécie de distensão dramática, né? Ele entra para resolver o problema. Então foi por aí, Zé Carlos, que eu segui. Acho que sim, sem dúvida, uma formação ajudou a outra. Tanto a publicidade ajudou a um aperfeiçoamento literário, quanto a literatura também me ajudou a trabalhar na publicidade por meio dessa veia narrativa. Interessante essa história. O seu pai, então, era vendedor? Saía de cidade em cidade fazendo as vendas. Muito interessante. Isso, exatamente. Bem legal mesmo. Foi me fazendo pensar também numa profissão que eu pudesse vender e contar histórias. E eu só descobri isso quando, né, vim para a USP aqui. Eu lembro que na época, hoje publicidade é uma coisa mais corrente, mas no começo dos anos 80, no final dos anos 70, o pessoal lá do interior falava, mas o que é isso? Que publicidade? Você não vai fazer jornalismo, não vai fazer direito, fazer literatura, que você pode contar história, pode escrever. E eu vou atrás da publicidade. Foi um risco, né? Mas acho que a vida tem que arriscar, né? Isso é verdade. E, João, quais foram as principais influências na sua escrita, na sua obra, e como é que elas o moldam a sua obra? Então, ela tem a ver um pouco com essa história do meu pai, mas também tem a ver com a história da minha mãe, das minhas tias, das minhas avós, das irmãs, que é o seguinte: o primeiro grande formador, assim, importante na minha construção como escritor, foi ouvir as histórias ali que as mulheradas ficavam conversando, ou seja, o folclore, né, os causos, as coisas relacionadas ao mundo rural, que é ainda forte ali no interior, e porque essa mulherada gostava de conversar, né, de falar das coisas da família, de muita gente que veio de outros países, né, dos estrangeiros, circulando ao redor da cidade. A gente ia em sítios, ia em chácaras, ia em fazendas, e a gente ouvia situações, né? A mula sem cabeça, a gente ia sair à noite para ver se via o lobisomem quando tinha a lua cheia. Se falava da loira do banheiro, da loira da banheira do posto de gasolina. Então, tinha uma série de histórias que elas contavam que eu ficava vidrado ouvindo. E meu pai, por essa formação, né, de ter vindo para São Paulo, ter um programa de rádio que ele contava os causos, e ele conversar, né, com esses, vamos dizer, comerciantes, ele ter efetivamente uma relação bonita, que aproximava e levava para que cada um também dissesse o que estava vivenciando. Ele contava histórias para a gente, os irmãos mais velhos, quando a gente ia dormir. Aquela coisa de, né, contar história para os filhos, né? Eu conto para minha menina até hoje, Maria Flor, que está lá com os 8 anos, mas ela ainda pede para eu contar a história. Às vezes a gente lê junto, porque ela já consegue ler livro e tal, então. Mas ele contava histórias, e aí a gente era em 3 irmãos naquele momento, depois teve mais 3. Nessa leva primeira, dormia, menos eu ficava acordado porque eu queria ouvir mais histórias que ele contava. Então, veio do lado da minha mãe e do lado do meu pai, vieram as tradições orais, vieram histórias que me tocavam, me fascinavam. Esse foi o primeiro momento importantíssimo para a minha formação. O segundo, obviamente, foi o momento em que eu comecei a ler, com 7 anos. Então, claro, vieram a influência dos livros que eu comecei a conseguir decifrar. Aí vieram os livros infantis, os livros infanto-juvenis, aí veio a poesia, aí veio a crônica. Então, eu fui lendo esses livros e aí eu fui ficando, fui fazendo. Então, eu não preciso só ficar atrás do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas tias, que contam histórias. Eu posso encontrar as histórias nesses objetos, né, que são livros, nesses materiais de papel. Ali eu vou ler. E aí eu comecei a ler efetivamente a literatura que tinha, né, na cidade, na biblioteca da escola que eu estudei, na estante da minha mãe, porque sendo ela também uma professora do ensino fundamental,
ela sempre lia, ela tinha muitos livros, e hoje ainda chego lá, fomos visitá-la agora, no Dia das Mães, lá em Cravinhos. Minha mãe está com 85 anos, não tem um dia que ela não tem um livro no colo, ela está sempre lendo. Ela prefere romances e tal, mas ela é uma leitora. E aí eu pegava os livros dela também e fui lendo meio que caoticamente, mas gostando do que eu lia. E aquilo foi me moldando também como escritor, foi me modelando, foi me fazendo, né, como um sujeito que podia encontrar, aí também tem um ponto importante nessa formação, pluralidade, porque a gente não tinha um livro só de uma coleção ou de um autor, era tudo meio misturado, a miscelânea, que eram livros doados, livros que chegavam via o Estado, e aí acontece que eu ia pegando aquilo, e isso foi importante, porque me deu uma ideia de que é preciso não ter preconceitos diante de nenhum gênero literário. Uma hora eu estava lendo uma biografia, outra hora eu estava lendo um ensaio, outra hora eu estava lendo um livro de história, outra hora eu estava lendo a compilação de alguns relatos das Mil e Uma Noites, outra hora eu estava lendo um livro de poesia. Castro Alves, por exemplo, eu lia o Navio Negreiro e decorava, ficava falando os primeiros versos e tal, como se aquilo fosse a minha vida. Às vezes eu nem entendia o que eu estava falando, mas eu gostava de ver aquelas rimas, aquelas figuras de linguagem e tal. Então foi mais ou menos por aí, Carlos, que eu fui pegando esse rumo aí. Bem legal. Eu vi algumas entrevistas suas e vi você falando bastante sobre essas influências familiares, né, na sua composição e no seu aprendizado como leitor. E isso é excelente, essa leitura em casa. Eu acho que hoje em dia está faltando isso em muitos lares, essa vontade de ler. Mas, João, e você? Como é que você recebeu a notícia de que na Unespar de Paranavaí seria criado um clube de leitura que ia homenageá-lo, que levaria o seu nome? Então, só retomando o que você falou, né, é importante a gente dizer a verdade, né? Pelo menos eu que sou um ficcionista, trabalho a partir da transfiguração da verdade. Mas eu já fui com alguns amigos escritores, assim, em eventos, chega lá e eles contam outra história da vida deles, sabe? Eles inventam outra coisa usando já habilidades de ficcionista. Não, eu conto, às vezes eu até tenho que me repetir, né? Mas essa história que, de fato, e eu sou muito grato por ter aprendido isso, sabe? Com essas pessoas ali no núcleo familiar, nas relações ali próximas aos vizinhos, né, aos parentes dos dois lados da família. E em relação a essa pergunta, mas é óbvio, né, eu senti um grande êxtase. Eu fiz yoga durante 25 anos, tive um mestre yoga, e às vezes a gente tinha que tentar chegar, né, por meio das práticas yogas ao samadhi, né, chegar a um momento zen e tal. Eu posso dizer que não cheguei muitas vezes, mas essa notícia quando veio, né, graças à iniciativa da Luciana, me levou ao êxtase, sabe? São coisas que você você só vai chegar porque te levam. Não é uma coisa que você pode dar para si. O êxtase é algo que alguém te oferece e, obviamente, você tem que estar pronto para entender essa elevação. Eu vi isso como uma grande glória, né, do meu trabalho sendo reconhecido e levado adiante pela Luciana. É uma coisa incrível, né? A gente ter um trabalho feito a partir da obra de um escritor brasileiro, contemporâneo, que está em produção regular, que está trabalhando, que está aqui vivo, né? Aqui e agora, e pode ter uma interação maior com as pessoas, ainda que a gente sabe que há espaço também para se falar, para se nomear, para se homenagear escritores que já foram. E para que não caia no esquecimento também, deve-se o tempo todo buscar homenageá-los também, honrá-los. Mas nada mais do que estar nessa existência, caminhando, e saber que há um grupo, né, que está ali estudando, está compondo também um grupo de leitura, e claro, não está só baseado na minha obra, leva o meu nome, e como eu disse que isso muito me engrandece, mas que está levando o trabalho da leitura adiante. Essa que é a grande maravilha para mim. A leitura ela está extremamente misturada, né, nas mesmas águas que a escritura. Ao mesmo tempo que a gente escreve, a gente está lendo, né? Às vezes lendo a si mesmo, às vezes lendo o outro. O sujeito, por outro lado, ao mesmo tempo que ele está lendo, ele está escrevendo e circunscrevendo a história que ele lê em si.
com o repertório possível que ele tem. Então, um clube de leitura, ele está ampliando a forma de observar de uma série de gente para o mundo, não só a leitura da palavra. Está colocando ele em integração com outras pessoas, criando, vamos dizer, uma coletividade que se junta amorosamente para falar da literatura, o quanto ela é importante, o quanto que ela nos reumaniza. Então, claro, eu só posso estar, né, nas nuvens, então se diz, para além das nuvens, meio que num certo paraíso sentimental de gratidão. Bom, e como você é homenageado e não podia deixar de ser, vários livros seus foram lidos durante as 3 edições do clube. Mas para essa última edição, para a atual edição, a terceira, o clube leu e discutiu com a sua presença o livro O Céu Implacável, publicado em 2023. O que levou, qual a sua inspiração para o livro e quais os temas que ele explora? Então, veja só, é importante dizer que O Céu Implacável, a Luciana conhece, né? O seu pessoal tem estudado tudo, a gente já conversou sobre isso. Ele advém de um livro anterior, que é o Inventário do Azul. Você vê, a gente caminha como escritor, não sabe se uma história vai parar, se vai continuar, a gente não sabe muito, senão no correr da própria vida. Eu, quando escrevi o Inventário do Azul, a gente estava vivenciando o período da pandemia, a gente estava muito recluso, confinado, e observei, obviamente, como todos nós, né, que atravessamos aquele período, no primeiro instante, a grande mortandade de idosos. E se dizia até que, né, era uma doença que vinha para derrubar os mais velhos, que tinham pouca força corporal, que já estavam com o organismo debilitado e tal. Depois se viu que atingiam, né, outras faixas também. Mas isso me comoveu muito quando eu vi aquele monte de idosos morrendo na Itália. E aí eu me dei conta que eu também estava entrando na velhice, né? Que logo eu ia fazer 60 anos, então é considerado um idoso já, né? Aí eu fiquei muito tocado por isso. Fiquei pensando, eu chegando a essa idade, o que eu penso da vida? E aí eu senti o desejo de, naquele momento, escrever um livro sobre um escritor que está chegando à velhice. O que ele trouxe para a vida? Para que ele contribuiu? O que foi a jornada dele, independentemente das histórias que ele publicou? Qual que é a história dele, enfim? Então, é um personagem que também está envelhecendo e que precisava fazer um balanço da sua existência. Daí que chama inventário, porque ele vai construindo a história por meio de pedaços, né, de fragmentos, agarrando coisas que ele consegue abraçar, lembrando que elas foram bens que ele adquiriu, bens no sentido de algo que lhe toca, né, com afeto, não só objetos, materialidades, assim como os males, né? Os inventários você não põe só as coisas boas, os livros que estão aqui, mas também os anéis que não entram mais no seu dedo, né? A agulha que um dia te machucou. Então, esse inventário ele foi construído, e depois que eu terminei o Inventário do Azul, quase um ano depois, a gente sentiu necessidade de que esse personagem voltasse a dizer o que ele estava sentindo, porque o que acontece? No inventário, embora nós estivéssemos em pandemia, o personagem ele não narra esse período, porque ele está contando a vida de 60 anos, desde que ele nasceu até ali. Tem um único capítulo que ele fala, está chegando aí o vírus de Wuhan, e mais nada, ele já está acabando o livro. Quando eu passei pela experiência, como todos nós, de estar confinados, de ver um monte de gente ao nosso redor morrendo, alunos, gente de várias idades, pessoas pegando o coronavírus e ficando debilitadas, né? Passando por momentos agonizantes, outras morrendo, outras se recuperando, etc. Depois que a gente já tinha acabado, em 22, eu senti que eu precisava narrar essa história desse escritor dentro de casa, sozinho, no período da pandemia, porque agora eu tinha vivenciado essa experiência. Antes, escrevendo o inventário, eu não tinha essa experiência, eu estava vivendo ainda, no calor, no fogo do instante. Então, depois que ela passou, foi vindo a necessidade desse personagem voltar. E aí, nessa história, ele vai crescendo
e ele vai ganhar uma força muito maior, porque aí ele está totalmente isolado, ele não está mais lembrando o passado, agora ele está enfrentando o presente, que é de fato passos adiante para a entrada na velhice. Velhice e também caminho mais adiante a morte. Isso vai fazer com que ele trabalhe com esses temas das perdas, da solidão, porque, por exemplo, ele tem 2 filhos, mas ele estando preso, ele está sozinho numa casa. Os filhos estão na casa das mães, que mostra também que ele foi um escritor, né? Um personagem com relacionamentos que se quebraram e não deram certo. O que dói muito, né? Ele não ter os filhos podendo conviver com ele, embora sejam filhos de gerações distintas. E ele já é um escritor aposentado, ele da universidade, ele foi um professor, ele não pode ir mais nos festivais, ele não pode mais fazer nenhum evento literário, ele não tem como lançar livros. Portanto, essa experiência de reclusão é uma experiência ao mesmo tempo libertadora, porque ele começa a perceber outras coisas do mundo às quais antes ele não tinha acesso, porque no livro anterior ele estava lembrando a vida que ele tinha feito, ou seja, o percurso dele, a trajetória dele inteira até os 60. Agora, nesses 60, estando preso dentro de casa, correndo o risco de morrer, porque, né, se ele pegasse, não existiam vacinas, ele é um homem idoso, ele vai também refletir mais sobre a morte, mas também mais sobre o amor. Ele vai refletir mais sobre o começo da vida também, porque ele tem filhos pequenos, um dos filhos é pequeno, uma menina. Então ele vai pensar de forma muito distinta e ele vai observar o mundo que a gente estava vivendo como um mundo que não tem solução senão os homens resolver arrumá-lo ou ajustá-lo dentro do possível. Por isso que chama Céu Implacável, porque é um capítulo no qual ele observa o céu quando ele recebe a notícia por rádio, né? Que o país chegou ao recorde de 500 mil mortes de Covid-19. Então é uma coisa tão tenebrosa, tão trágica, e ele olha o céu está azul maravilhoso, está implacável na sua luz, na sua beleza, né? Não é o céu um paraíso cristão, é um céu dos homens que ele precisa nos mostrar. Nós temos que fazer alguma coisa, nós humanos. Então ele está com o que eu tenho que fazer? Contar a minha história, pensar na minha vida, cuidar daqueles que eu amo. Isso é uma coisa pequena, mas já é uma contribuição para a humanidade. Se eu resolver vivenciar e superar meus deslizes, meus desvios, as minhas aflições e continuar avante, eu estarei ressuscitando, eu estarei dando vida também, eu estarei me somando à perspectiva humana de seguir, de não deixar que a raça, que a espécie se deteriore, né? Se degenere e desapareça. Então foi nesse sentido que o Céu Implacável vai continuar um livro anterior, mas ao meu ver ele é ainda muito mais potente, porque quando você conta a vida, você conta os altos e baixos. E nesse período do Céu Implacável, ele está cercado do abismo que nós tivemos. E ele é um escritor, ele precisa se expressar. A palavra dele pode também ajudar outros, pode ajudar a si também. E então esse é o jogo do Céu Implacável. Falar, eu lembro a vida do meu pai. Meu pai fazendo 60 anos esse ano, justamente professor universitário, e quando veio a pandemia ele saiu da universidade porque não podia dar aula, ficou em casa cuidando da filha pequena, que minha irmã na época tinha 9 anos, e sem poder fazer as coisas que ele fazia todo dia. Você falando aí, eu tava imaginando a vida do meu pai. Totalmente. Tá vendo? Você vê que tem identificações, né? A gente passou muitos dessa geração, com esse perfil, com essa condição, vivenciaram isso, ficaram em casa cuidando de filhos ou de netos ou de pessoas idosas e ficaram ali fechados, né? Sem saber como que ia acontecer, também atemorizados, né? E lavando as coisas e procurando saber das notícias e muitas vezes recebendo, como eu também cito no livro, fake news, né? Tendo que lidar com isso também, com coisas que eram totalmente falsas. O livro, Carrascosa, ele é
notável, ele tem uma linguagem poética muito bonita. E como é que você conseguiu equilibrar a prosa com a poesia? Então, é um livro quebrado, né? A gente está dizendo, né? Um livro de fragmentos. Aqui, como o inventário, quando eu escrevi, eu já sabia que ele ia ter textos curtos, porque ele é um inventário, são pedaços de coisas que você vai refazendo. Só que ele tem partes, né? Ele tem 5 partes, que está relacionado com o tempo, com o espaço, com o conflito com as pessoas, o eu do narrador. Ele tem um certo desfecho, né? Ele tem umas partes. O Céu Implacável, ele é um crescendo, né? Ele é uma linhagem só. Embora pareça ser linha do tempo, ele às vezes vai e vem também, né? Ele é meio que zigue-zagueante, mas ele está só se referindo àquele então, praticamente aquele período de 1 ou 2 anos ali, mas todos nós fechados. E achei que ele deveria manter a linguagem que vem do inventário, que eram capítulos muito densos, muito pequenos, mas que eles pudessem, né? Daí aquela aprendizado lá na publicidade, né? Em cada capítulo, mesmo que ele tivesse poucas linhas, que ele fosse de grande força humana, sabe? Que ele pudesse dizer alguma coisa, que ele não fosse algo que se esfarelasse como uma nuvem, que ele não se desvanecesse. E aí isso exigiu que eu trabalhasse cada capítulo, né? Tanto os um pouco maiores quanto os menores, especialmente os menores, com uma carga lírica, com uma carga de acabamento voltada para figuras de linguagem, para potencialização de efeitos, vamos dizer, ligados à especificidade linguística, que fosse rimas, que fosse assonâncias, aliterações, enfim, que ele tivesse um vigor. É por isso que quando você lê os capítulos, ele tem um ritmo, ele muda, ele vai variando, e ele traz também essa espécie de dança, né, que a poesia traz. É uma prosa que ela não é uma prosa que fica só num único diapasão, ela vai mudando, tem hora que ela é acelerada, tem hora que ela é devagar, tem hora que ela é um pouco mais extensa, tem hora que ela é muito mais reduzida, né? Mas com uma linha só, por exemplo, de capítulo. E aí eu acredito que ficou aderente, né, ao tema, à maneira como eu queria escrever, porque você me conhece bastante, né, minha obra. Existem capítulos que são mais longos em outros livros, existem contos que são mais longos e não se colocam nessa dimensão, né, nesse tamanho que os capítulos do Céu Implacável acabam assumindo. Então foi tentando, né, dar essa, vamos dizer, criar essa meio que rapisódia na qual os capítulos tivessem música diferente. Hora mais triste, hora mais feliz, hora mais intensa, hora mais um adágio lento, hora um alegro, né? Porque também esse sujeito tem lá alguns momentos de embevecimento com a vida, porque ele está ali, ele existe, ele consegue, né, ver os filhos, ainda que no meio dessas telas. Então foi por aí que eu busquei, né, fazer esse tipo de diapasão linguístico, né, vamos dizer, desse tom literário que você então tá concebendo que ficou forte, né, que ficou bom. E podemos dizer que essas histórias são inspiradas em experiências pessoais? Eu acho assim que sempre na obra que a gente faz, a gente transfigura experiências. Às vezes elas são mais coladas a algo que você vivenciou, mas de todo modo você tem que refazer tudo isso, evocar isso com a palavra. Aquilo não está mais dado, né? Só você que sentiu. E você precisa criar, então, né? Você precisa recriar, você precisa construir via narrativa. E isso nunca vai ser do jeito que você vivenciou. Então, às vezes você vivenciou, mas isso quem vai sentir é um personagem. Às vezes é uma criança que vai sentir aquilo, uma criança que você já não é, né? Eu, por exemplo, já estou aí, né, nesses caminhos aí. Ainda tenho algo, né, pueril dentro de mim, ainda lembro a criança que eu fui, mas eu já estou num outro ponto da vida. Então, há alguns instantes ali que são experiências óbvias, que é de vivência, né? Que aconteceu comigo, mas ele não, elas estão ali a serviço da narrativa. Por exemplo, quando eu estava na pandemia, eu estava em casa com a minha filha, né? Mas esse escritor, ele não está com a filha dele.
Ele está sozinho numa casa. Eu estava em casa com a minha filha, com a minha mulher, com a Juliana, e minha filha gostava muito de pipoca. A gente comprou uma pipoqueira para vir pela Amazon e tal, e para fazer pipoca para ela. Essa pipoqueira nunca chegou. Você entrava lá, diziam que já tinham sido entregue, tinha o nome da pessoa que recebeu no meu condomínio, mas não estava lá. Você entende? Essa era uma coisa que eu achava que devia entrar nessa história, porque a gente foi enganado ali também, né? Você quer agradar uma criança com uma pipoqueira, ela nunca chega, né? E aí na minha história, por exemplo, é só um exemplo, né? Há um capítulo que esse cara fala dessa pipoqueira que ele comprou, mas ele não está morando. Ele não é, eu não sou aquele personagem. Eu não sou um escritor que estava na pandemia sozinho, sem os filhos, né, naquela situação de um homem separado, porque no Céu Implacável é um escritor que está só. Ele teve 2 casamentos e ele até tem uma encenação de uma terceira mulher que ele não quer assumir, ele não quer amar mais, ele acha que está ali, tá bom. E eu já não, eu acho que a gente tem que ir para a vida, que o amor sempre tem que estar aberto ao mundo. Então, tem muitos exemplos, muitos capítulos que são situações que eu farejei, que eu percebi, que eram em algum momento mais próximo ou não de mim, mas que foram totalmente reencenados, realocados no espaço da narrativa do romance. Entendeu? Bom, vamos voltar um pouquinho lá na sua família, porque no podcast Daria um Livro, você comenta que sua tia Maria Luísa o incentivou na leitura e na escrita, inclusive com a publicação de um poema seu no Jornal da Cidade de Cravinhos, quando você ainda tinha 12 anos. E muitos dos membros do clube de leitura e dos próprios alunos acadêmicos do curso de letras da Unespar, eles escrevem, né? Qual uma sugestão para aqueles que escrevem ou desejam se tornar escritores? Então, eu fico contente que você tenha ouvido aí esse podcast, e eu tinha falado da minha tia, e no livro anterior aí ao Céu Implacável, que a gente está falando hoje, que é o Inventário do Azul, tem um capítulo que eu falo dela, porque ela foi tão importante quanto eu estava dizendo para vocês, meu pai, minha mãe, minhas tias, minhas irmãs, naquelas conversas, né, de eu aprender as histórias orais, né, o mundo da coloquialidade ali, a vida prosaica que circulava, as histórias mais antigas também da cidade, ou mesmo dos familiares. Essa minha tia, ela era uma mulher muito voltada para as artes. Ela desenhava, ela fazia teatro, ela pintava, ela lia, e ela tinha, certamente, a biblioteca maior que existia na cidade de Cravinhos. E nessa biblioteca eu fui, né, quando eu era menino, que eu comecei a ler os livros do meu colégio, né, da minha escola, da minha mãe, que eu falei para vocês da estante. E quando isso acabou, eu tinha que caçar mais livros, né, porque eu queria ler. E aí eu fui, a minha tia falou, mas eu tenho um monte de livro. Aí na casa dela eu fiquei fascinado, porque ela tinha uma biblioteca incrível também. E eu conto no Inventário do Azul que depois ela, quando ela faleceu, ela deixou os livros para mim. Ela deixou essa biblioteca para mim. E eu fiz a doação de uma série de livros para a biblioteca de Cravinhos e tal. Mas a coisa mais impressionante que eu narro, isso é uma verdade, eu coloco na vida desse escritor, né, do Inventário do Azul, que não sou eu, especialmente, em algum momento cola o protagonista ali, o narrador e o personagem com a minha vida de autor, foi a minha experiência dela depois de quando eu desmontei a biblioteca para trazer livros para São Paulo e para fazer doações. Eu achei uma pasta na qual ela colocou os recortes dos primeiros livros que eu tinha publicado, que tinham saído na imprensa de Ribeirão Preto, imprensa de São Paulo. Ela recortava, porque ela que tinha me ajudado a ser o escritor que eu me tornei. Então, minha tia Maria Luísa, serei sempre grata até a eternidade. E nesse capítulo dela, que eu coloco justamente aquela ideia de que quando a gente abre um livro e vê que o ISBN dele começa com 978, esse é o Código Internacional de obras de ficção, obras de literatura. E isso eu aprendi com ela. Aprendi com ela que você deve ler um livro a partir da primeira página, não se preocupar com as orelhas, com os aparatos, com a quarta capa, com o prefácio. Você deve ler por si. Saber que você pode ou não imergir nessas águas. Se você não gostar, você pode ir para outro livro. Isso foi uma coisa que eu achei muito bonito, que depois eu vi que o
O Borges, né, fala que o pai também ensinou ele assim, olha, leia o livro, se você, não importa se alguém está falando que é maravilhoso, mas se você não gostar, siga para outro. Então essa foi muito fundamental para mim, para essa experiência. E o que eu diria assim, para quem está, né, escrevendo e que quer publicar, ou que se descobre também como escritor, aquilo que para mim aconteceu, e que eu não sei, eu acredito que aconteça com outros escritores também, que é, à medida que você lê mais você tem chance de escrever mais também, porque você quer ampliar aquilo que você leu, você quer contar aquilo que você leu de um outro jeito, você quer intertextualizar a história que você leu, acrescentando a ela, como se diz, né? Quem conta um conto acrescenta um ponto. Você quer dividir essa história com outrem, contando-a de uma outra maneira. Então, para mim, se é que posso dizer um conselho, a dica que eu dou para quem está escrevendo é, primeiro, leia tudo que é possível ler, sem nenhuma repressão, sem nenhuma censura. Leia as coisas que você nem imaginava, porque o bonito da literatura é o diverso. Esse muito que você pode encontrar, né? Diferentemente, para não ficar só naquela monotonia de sempre aqueles mesmos textos, aquelas mesmas temáticas, aqueles mesmos autores. O segundo ponto é, se você lê e você se amplia como leitor, você tem que escrever também. E não só de vez em quando, você tem que escrever sempre. Você tem que ir para frente. Se aquilo é algo que é como é para mim, uma razão de viver, que ninguém me pede para fazê-lo, ninguém me põe aqui de manhã dizendo você tem que escrever porque você precisa ganhar vida com isso, porque você precisa pagar as contas com isso. Não, eu sento aqui porque o escrever me dá um prazer em existir e poder declarar amor aos meus semelhantes e dividir com eles as experiências que eu estou vivenciando ao escrever. Porque no momento que você vive, escreve, você está vivendo coisas incríveis, né? Coisas fortes. Então, o conselho, se é, né, vamos dizer assim, é leia o diverso e escreva com disciplina. Porque escrever de vez em quando não vai te fazer um escritor. E vai te fazer um cara que está meio a fim de fazer, mas não vai colocar isso como centralidade na sua vida. João, a gente já está se encaminhando para o fim e eu vi a sua entrevista no programa Provocações de 2012, ou seja, 12 anos atrás. Lhe foi perguntado o que é a vida e você responde que a vida é não conseguir, como dizia Fernando Pessoa. Tá? Você ainda pensa a mesma coisa? Ou esses 12 anos... Pergunta difícil, hein? Então, eu acho assim, ali, né, é uma provocação, né, do Abu Janra, era sempre aquela coisa que assim, meio dura, né, pra gente. O que eu digo ali, talvez tenha que ser refeito hoje, quando eu digo que a frase do Fernando Pessoa, viver é não conseguir, na ideia de que a gente não vai conseguir fazer tudo nessa vida. A vida é tão breve, a vida é tão pequena, a vida é tão efêmera, e que a gente sempre sente, né, o inacabamento, a gente sempre sente que estamos na incompletude. Por que eu escrevo uma outra história? Porque aquela que eu acabei de fazer não dá conta daquilo que eu tenho para dizer. Então, esse não conseguir que me faz eu ir adiante. É como uma função utópica, né? Você está vendo o horizonte, você dá um passo e o horizonte dá também. Mas você continua dando um passo. Porque a função dele é fazer você se movimentar, fazer você seguir. Esse não conseguir, que é a vida, é justamente fazer com que você possa seguir. Não conseguir, né, ou seguir com, é você poder dar o passo para frente. Claro que a gente vai conseguir fazer muitas coisas. Eu, por exemplo, escrevi muitos livros. Sou feliz em ter colocado-os no mundo, poder estar partilhando com os demais. Agora, tantas outras coisas eu sei que não terei tempo para fazer. Eu sei que não conseguirei ler a Biblioteca de Alexandria. Eu sei que eu não conseguirei viver muitos anos num outro país. Eu sei que eu talvez não consiga outras tantas coisas. Então, nesse sentido, viver é um conseguir muito, mas também um não conseguir muito mais. Combustível para continuar. João, para encerrar
entrevista aqui, a gente lê você. Né? O nosso clube, você é o escritor, o patrono do clube. E o que você lê? O que o João Anzanello Carrascosa lê? Então, vou falar rápido para dar espaço para a Luciana, né? A Luciana está aí para falar coisas aí. Olha, justamente o que eu acabei de dizer. Eu leio de tudo. Eu leio poesia, eu leio prosa, eu leio prosa, né, de ficção, de conto, romance, crônica, eu leio teatro, eu leio jornal, eu leio bula de remédio, eu leio tudo, eu leio publicidade, eu leio notícias, eu leio sites, eu leio posts no Instagram, eu leio tudo. Então, eu acho que a gente vai se compondo com obras que são, como eu estava dizendo, variadas, porque aí você vai criando, né, um mundo, né, um cosmos, um microcosmos que é inspirador, por quanto ele é múltiplo, por quanto ele não é único, ele não é só de uma cor, ele, né, propõe muitas nuances. Isso que eu acho que para mim é inspirador, né? Então eu leio todo tipo. E se eu posso dar uma dica, se você fosse fazer essa pergunta, eu diria, quer um livro para as pessoas lerem agora? Deveriam ler o livro A Faca, do Salman Rushdie, que é o livro no qual ele conta como que ele foi, né, vítima de um atentado de um jovem, tão jovem quanto vocês têm aí, alunos, que vem esfaqueá-lo, né, e ele que conseguiu ficar durante décadas fugindo ali da proibição que foi dada em função da publicação do livro dele, Versos Satânicos, acabou sendo vítima num lugar que era uma cidade pequena nos Estados Unidos, onde jamais imaginou que ele pudesse, né, ser ali agredido. E ele conta como que isso acontece. Então, não é um livro que vai pelo imaginário fantástico dele, como as outras histórias, que segue até um caminho meio de surrealismo, realismo mágico, mas é uma história de muita força humana. Como que o cara sai dessa depois de ser um idoso, com 75 anos, de levar um monte de facada e conseguir viver, e fazer da literatura a continuidade da sua existência. Ele diz: só se deve escrever um livro que a gente não possa deixar de fazê-lo. Ele acabou fazendo esse livro. E eu também, eu sinto que eu escrevo os livros que eu não poderia deixar de escrever. Tá bom? Muito obrigado pela participação no nosso podcast Saudações Literárias. Foi um prazer recebê-lo aqui e ouvir as suas histórias, ouvir o que você tinha para nos falar. Tá? É uma honra falar com você e eu agradeço, em nome do Clube de Leitura João Anzanello Carrascosa, a sua presença no nosso podcast, no nosso primeiro podcast do Clube de Leitura. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, José Carlos, e também a companhia da Luciana, a alegria de estar com vocês. Adorei esse nome, Saudações Literárias, embora agora eu esteja fazendo as despedidas literárias, mas também a despedida é uma saudação também, uma saudação final, tem a saudação de entrada e a saudação de saída, e eu fico muito contente com toda essa iniciativa, esperando que ela, né, siga, que ela prospere, que ela voe cada vez mais. Muito obrigado a você também e a Luciana e toda a equipe aí que esteve com vocês, essa galera jovem, já está envolvida num programa tão bonito quanto esse. Depois dessa entrevista maravilhosa com João Anzanello Carrascosa, o patrono do Clube de Leitura Virtual, agora vamos ouvir a nossa coordenadora, a professora Luciana Ferreira Leal. É professora do curso de Letras da Unespar, Paranavaí, um curso de excelente qualidade, gratuito, porque é ofertado em uma universidade pública para todos, assim como o Instituto Federal do Paraná. A professora Luciana é pós-doutora e doutora em letras pela Unesp de Assis, mestre em letras pela UEL, é professora de literatura da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, onde desenvolve o projeto de pesquisa e o projeto de extensão. A pesquisa se intitula Entre a Poesia e a Prosa, os aspectos poéticos das narrativas de João Anzanello Carrascosa e sua recepção na educação básica.
E o projeto de extensão é intitulado Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa, que está na sua 3ª edição. Professora, conte-nos sobre o Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa. Como que o projeto surgiu, a sua importância e por que escolheu o nome desse escritor? Obrigada, José Carlos, pela pergunta e pela apresentação. Que alegria estar aqui no nosso primeiro podcast. O Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa, ele surgiu em 2021, um ano de pandemia, e por esse motivo também o formato virtual, para que conseguíssemos chegar nos nossos alunos que estávamos distantes e na comunidade. Por meio até de experiências passadas, desde 2014, com clubes de leitura, então tensionamos criar esse clube de leitura aqui na Unespar de Paranavaí. Nós estamos chegando, na verdade, nós já estamos na 3ª edição desse clube. Então, a criação desse clube nasceu de uma paixão compartilhada pela literatura. Queríamos criar um espaço onde a gente pudesse discutir obras significativas e conectar pessoas num momento tão difícil que foi a pandemia, e conectar pessoas por meio das palavras artísticas, que é a literatura. E escolher o nome João Anzanello Carrascosa, conforme você me apresentou, vocês perceberam que as obras do Carrascosa fazem parte da minha pesquisa na Universidade Estadual do Paraná. Então, em 2017, eu tive a oportunidade de ler a primeira obra do João Anzanello Carrascosa, Aos 7 aos 40, e conhecer o João Anzanello Carrascosa pessoalmente no encontro dos integrantes de um clube de leitura. E eu fiquei maravilhada pela escrita do Carrascosa e decidi ler muitas outras obras. E quando vim para a Unespar de Paranavaí como professora efetiva, fiz das obras do Carrascosa o meu projeto de pesquisa e também agora o meu projeto de extensão no Clube de Leitura Virtual João Anzanello Carrascosa, porque quem não leu a obra dele ainda precisa ler, porque é uma obra maravilhosa, sensível. Como vocês estão ouvindo e nas questões que você fez, é possível perceber uma prosa extremamente poética, enfim. Vale a pena conferir um escritor que tem obras tão geniais. Foi esse o motivo da escolha do nome dele, para nomear o nosso clube. Então, a gente sempre começa com uma obra do Carrascosa, começa a edição com a obra do Carrascosa e termina com uma obra do Carrascosa. E, Luciana, como é que você vê o papel do clube na promoção da leitura entre os alunos e a comunidade? O clube de leitura é um espaço muito, muito importante. É um espaço em que a gente tem uma discussão literária muito significativa, porque os livros eles são muito diversos, né? Eles são bem diversos nas escolhas, enfim. E é um refúgio, né? O clube é sempre um refúgio intelectual, é um lugar onde a gente pode mergulhar em diferentes mundos literários, a gente pode trocar ideias. Ele fortalece a nossa comunidade, porque tem muitas pessoas da comunidade que estão presentes, que fazem parte desse clube, para além dos alunos e ex-alunos da universidade. Ele enriquece a nossa experiência com a leitura. E ele é também um espaço de democratização do acesso à leitura. Por quê? Porque o projeto, esse projeto de extensão, o Clube de Leitura, ele tem o apoio da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, que mensalmente nos fornece 20 e-books gratuitos do livro que é lido no mês. E também 20% de desconto nos livros físicos. Então, aqueles alunos que não podem comprar, aqueles participantes que não podem adquirir o livro físico, eles têm acesso ao e-book gratuito. Então, é uma forma de democratizar esse acesso, né? Não só o acesso, mas também essa oportunidade de compartilhar livros, de discutir ideias,
tornando a leitura mais acessível a todos. Ele incentiva a leitura, ele forma um público leitor. O clube de leitura é importante porque ele também incentiva esse debate, ele incentiva essa socialização do conhecimento, porque esses encontros permitem essas discussões de diferentes obras, essas trocas de experiência, e todos aprendemos, desde os mais jovens, porque o nosso clube de leitura tem pessoas de 14 anos e pessoas de mais de 60, né? Pessoas com diferentes faixas etárias, diferentes acesso à escolaridade e diferentes níveis de leitura. Então, é um momento de aprendizagem. O clube também forma mediadores. Nós estamos na 3ª edição aqui, na Unespar, e nós temos alunos ou pessoas integrantes da primeira edição que hoje já fazem a mediação de outros clubes de leitura. E é também uma forma de ampliar o tempo de leitura, né? O prazer por essa experiência de leitura, porque a gente lê livros que nós não leríamos se não estivéssemos no clube de leitura, porque a demanda de trabalho não nos possibilitaria. Então, por isso que o clube de leitura é importante, porque é um espaço que enriquece a nossa jornada literária. Bom, a gente ouviu sobre a origem. E os planos a longo prazo? Quais são os objetivos do clube? Nós queremos, José Carlos, expandir a nossa base de leitores. Nós queremos cada vez mais pessoas da comunidade participando do nosso clube de leitura, né? Porque esse é o objetivo, né? Promover a diversidade literária e incentivar aí a reflexão crítica. Então, nós estamos planejando outros eventos literários. Esse aqui, né, o nosso primeiro podcast, em parceria com o Instituto Federal, né, é um evento importante. Então, é uma parceria com outro grupo, com o SESC de Paranavaí, a nossa participação na Semana Literária, né, que acontecerá agora em agosto. Então, esses são os nossos objetivos, né? Essa ampliação, por assim dizer, com outras parcerias para divulgar, ampliar a nossa base e atrair cada vez mais pessoas da comunidade para esse ambiente de leitura. Certo. Bom, como foi comentado, o Clube de Leitura tem livros do nosso homenageado na sua composição. E quais serão os livros que nós iremos ler nesta edição? Então, nós começamos com O Céu Implacável, né, que foi a discussão desse primeiro podcast. Também faz parte dessa edição o livro Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que foi publicado em 2012, que é um escritor brasileiro, foi um dos precursores aí do uso da internet para a literatura. Também A Cidade de Vapor, que são contos reunidos do Carlos Luiz Zafón, que é um escritor espanhol. Esse livro foi publicado em 2020, é uma publicação póstuma. A gente diz que é uma espécie de homenagem, né, do autor para os seus leitores. Também temos o livro O Jogador, do Dostoiévski, que foi um livro publicado no século XIX, 1866, e o Dostoiévski foi um dos maiores romancistas e pensadores da história. Na sequência, temos o livro Júbilo, Memória, Noviciado, da Paixão, da Hilda Hilst, que foi um livro publicado em 1974, um livro de poesia. A Hilda Hilst foi uma poeta, ficcionista, cronista brasileira, uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. Também temos o livro Mulheres na Luta, de Martha Brin e Jane Jordan, que foi um livro publicado em 2019. A Martha Brin, ela é escritora, jornalista, uma das principais referências do feminismo na Noruega. Também temos o livro Luanda, Lisboa, Paraíso, de Geimília Pereira de Almeida, que é uma escritora que nasceu em Luanda, em Angola. E esse livro, por exemplo, recebeu o Prêmio Literário Fundação Inês de Castro. E teremos outros livros, né? O livro
de Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, livro da Heloísa Prieto, livro do Bruno Ribeiro, e fecharemos essa terceira edição com o livro do Carrascosa, Elegia do Irmão. Bastante obras aí para nós lermos ainda durante essa edição do Clube de Leitura Virtual. Para encerrarmos a nossa entrevista, professora, que recomendação você daria para quem está nos ouvindo? Que recomendação de leitura que você nos daria? Eu vou recomendar João Zanello Carrascosa. Então, que todos vocês conheçam, ou aqueles que já conhecem, conheçam mais e leiam ainda mais, porque o Carrascosa ele tem mais de 60 livros publicados, né? Então, hoje nós falamos do Céu Implacável. Então, eu recomendo o Inventário do Azul, que é o livro publicado anteriormente ao Céu Implacável, né? Que não necessariamente a gente tem que ler os dois para ter uma sequência, mas quando a gente lê os dois, nós entendemos melhor todo esse universo literário que estão nos dois livros. E também recomendo o livro que nós vamos encerrar essa edição, que é o livro Elegia do Irmão, e todos os outros livros de contos e romances, e também o livro de crônica do João Zanello Carrascosa. Então eu recomendo para todos vocês que estão nos ouvindo os livros do João Zanello Carrascosa, que escreve para o público adulto, mas também tem livros para o público infantil e juvenil. Obrigado, professora. Ótima recomendação, excelentes recomendações. Interessante saber o motivo, a origem do nosso clube de leitura. Para quem não conhecia, para quem só está participando, o conhecimento da origem é muito interessante e faz a gente ficar mais interessado em participar. Muito obrigado, professora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Instituto Federal, ao Projeto TEIA por essa parceria, e isso é muito importante, né? As parcerias nas instituições públicas. Foi um prazer. Leiam muito e venham participar do nosso clube. Então, após ouvir o nosso homenageado e a nossa coordenadora, participem do nosso clube, mandem mensagem, acessem o nosso Instagram, @clubedeletura_j.carrascosa. João e Luciana, obrigado por compartilharem suas perspectivas conosco, e obrigado a todos por nos acompanharem neste primeiro episódio do podcast Saudações Literárias. Agradeço ao TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio. Continuem lendo e explorando o mundo das palavras. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima edição. E continuem explorando o mundo mágico da literatura. Muito obrigado. Até a próxima.